Olá, pessoas! Olá, mães! Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Olá, somos Mãe Soma. A gente veio somar hoje com a Janaína Castilho. Oi, Jana. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Projeto incrível. Ai, obrigada, Jana. Foi muito bom. E a gente é muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, porque você somou junto lá naquele grupo do WhatsApp. Isso. Das mamães frescas. Bem frescas, por Éramos sinal. todas mães frescas, mas a Jana já tinha uma experiência. Eu acho que ela era mais experiente, né, Jana? Eu acho que sim. Bem experiente, por sinal. Eu acho que sim. Não só de idade, né? Óbvio, mas você já era mãe de 2 meninos lindos. Sim, 2 Miguel guris. e Gabriel, que tem 10 e 6 anos de idade. E aí veio a Ana Beatriz, né? Sim. Mas eu acho que sempre quando vem outro filho, começa tudo de novo, é outra história. Os filhos são completamente diferentes, Sim. os desafios também. Então a gente reinicia uma história. Por isso que esses grupos, né, que a gente fala os grupos de WhatsApp, mas existem vários, né, grupos de apoio, às vezes até aquelas reuniões que a gente faz depois que tem o bebê, ali as danças circulares. Eu acho super importante, porque a gente precisa dessa conexão, né? A gente passa um tempo ali muito solitária, você Sim. e o bebê. Sim. Então, por mais que eu já tivesse um spoiler do que viria, vem muita coisa diferente, vem outros desafios. E como eu já tinha 2, que eu preciso continuar, né, sendo a mãe presente que eles tinham, enfim, você quer tentar ser sempre a melhor, e claro que você sempre dá o seu melhor, mas é impossível ser perfeita, né? Sim. Então, pra mim, foi mais um aprendizado, né? Ser mãe de 3 ao mesmo tempo. E mãe de verdade. menina, né? E mãe de mãe de menina. É Eu sempre quis ter uma menininha, porque, né, quando eu E era ela criança... veio igualzinha a você, Jana. Ela veio. No nosso primeiro encontro, eu fiquei assim, encantada como ela era um xeroquinho seu. Exatamente. Ela, cabelo lisinho, né? Escorridinho. Com cisquinho. Agora já tá mais compridinho, dá pra fazer as Maria Chiquinha ali, então é o brinco de boneca. Ai, que bom, que bom. Ela veio num momento também que bem importante pra tua carreira. Quando os meninos... você consegue fazer essa linha do tempo pra gente? Quando nasceram os meninos, você tava num trabalho, num estilo de trabalho. Quando ela veio, tudo mudou com relação à carreira também. Mudou. Quando eu tive o Miguel há 10 anos, né? Que eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre quis, né? Viver a maternidade, então não era aquela coisa assim, não tem que ter um filho, não. Eu sempre quis, né? Então, eu não sabia, na verdade, a demanda que é um filho na prática. Não é só ali a parte boa que a gente vê que bonitinho e tal, e passeia, e brinca e tal, né? Existe toda uma responsabilidade ali por trás. E eu tinha uma carreira ali consolidada como repórter na época. Viajava muito, né? Fazia muitos jogos pelo Brasil afora, Série A, Série B. Às vezes viajava 2, 3 dias fora. E aí, às vezes, quando eu chegava, daqui a pouco já viajava de novo. Eu era a repórter que estava, né, viajando mais. E eu nem tinha ligado uma coisa com a outra, entendeu? Porque você imagina, não, quando eu voltar a trabalhar ali, quando ele tiver 7 meses, porque tem a licença, mais Sim. um mês de férias ali, ele já vai estar de boa, né? Já vai estar se alimentando, já vai ser uma criança responsável, pronto, pra vida, né? Você não imagina que existe uma transição para aquele serzinho que era dependente de você desde que nasceu. E pra você também, né? Com certeza. É muito difícil. Quando eu fui voltar a trabalhar, nossa, pra mim foi um baque, assim. Eu não queria voltar. Eu julgo que é mais difícil pra gente do que pra eles. Eu digo que eu amo o que eu faço. Com Eu amo a certeza. minha profissão, né? Que eu escolhi, não errei na escolha de ser jornalista. Mas foi bem difícil esse retorno. E também, eu acho que de qualquer maneira, as empresas em geral, né? Elas talvez também... Agora, talvez seja um pouco melhor, mas... eu via naquele momento que não tinham tanto aquela sensibilidade de entender o que é uma mãe recém-parida, né? Porque a gente continua vivendo ali o puerpério, né? Com 7 meses, no auge, né? Sim. Ainda mais naquele momento em que a criança, ela começa já a ter aquele salto de crescimento e, enfim, não é fácil. Até o sono da madrugada ainda não é algo que está bem alinhado. Então, foi bem complicado porque eu imaginava que, nossa... Eu não quero nem voltar a trabalhar presencialmente em Curitiba, quanto mais viajar. Viajando, Eu não vi essa ficando possibilidade. Só que, ao mesmo tempo, eu estava ali
sem muita saída, Sim. porque eu precisava do trabalho em si, do emprego em si, né? Eu não podia ter uma pausa maior, não podia pegar uma licença de 1 ano, né? Para dar um tempo pra cabeça. Então foi bem desafiador, porque eu tive que voltar, viajei. Assim que ele era bebê ainda, tive algumas viagens que eu tive que ficar fora algum tempo, não só em jogos, mas também para cobrir Stock Car e tudo mais, que aí você fica a semana toda, né? Sim. E ele só mamava no peito. Nossa. Eu tive 3 filhos que não pegaram a mamadeira, Ai. nem a colher, Oh, meu Deus. nem o copinho, nada. Nada. Jana, E assim, que aperto a no Ana coração. Beatriz, que é a mais nova, depois vai ficando mais fácil, né? Vai se criando. Ela teve a introdução alimentar bem tranquila. Então, assim, eu fico tranquila porque eu sabia que, por mais que eu não estivesse perto dela, agora nesse retorno, que eu voltei bem cedo, né? Num outro sistema de trabalho, Sim. ela comia e ela não ficava com fome. O Miguel não comia. Então, o peito era o alimento dele. Era o alimento dele. E eu coloquei ele na escolinha com 7 meses, quando eu voltei. E aí vinha lá, né, na agenda, comeu pouco, rejeitou. Poxa vida, né? Sim. Eu falei, eu não tenho como eu continuar trabalhando. Então, pra mim, eu tive um momento de crise ali, existencial, no mundo profissional, sabe? De, sei lá, eu falei, vou voltar a vender cosmético e lingerie. Isso. Eu fiz isso quando eu tava na faculdade. Mas aí você tirava o leite? O que você fazia? Já Então, se ele não pegava nada? Eu tentei tirar o leite, ele não pegou. Aí o que a gente fazia, às vezes, era tipo uma vitamina, sabe? Pegava o leite, batia com fruta, daí às vezes ele tomava na colher, aí às vezes naquele copinho. Mas não era aquela tomada bacana, né? E aí, quando eu viajei, ele comia um pouquinho melhor, assim, né? Mas, porque eu acho que ele via que não ia ter. havia tinha outra- outra possibilidade, não podia me esperar. Sim. Porque na escolinha, Imagina. quando eu ia buscar... ele na escolinha, ele vinha no meu peito, mamava desesperadamente. Ai, que dó. E dormia. Oh, meu Deus. Então, você imagina, pra mim isso era todo dia. Era algo muito complicado. Você sentia, porque esse retorno, ele vem junto com uma culpa, né? Então, quando você somava todos esses elementos... Todas as culpas, Todas as culpas, né? Nascemos mãe, nascemos culpadas. E Então, como é que nasce foi uma mãe, nasce uma culpa. superar isso? Justamente. Então, aí com o passar do tempo, ali depois que ele fez 1 ano, daí começou a melhorar, né, a questão da alimentação, ele começou a aceitar mais as frutas, ele até hoje, ele come muito bem fruta, né, não é muito da verdura, mas ele come bastante fruta, e aí a gente foi, né, caminhando dentro dessas condições. Eu fui trabalhando, né, dessa maneira... no esquema CLT que a gente fala, né? Que você bate cartão e tem que estar lá presencialmente, não dá para ser home office, nada. Até 2022, até quando eu já tinha o outro. Só que aí quando eu tive o Gabriel nasceu ali próximo da pandemia. Então ele não foi para a escola, né? Ele ficou em casa. Eu tive um período de home office por causa da pandemia ali até... Fiquei 5 meses de home office. Então... ele já tinha 1 ano e continuava ali comigo. E quando eu voltei num modelo mais híbrido, aí eu tinha ajuda, né, da minha rede de apoio, as avós, para poder trabalhar. Então, eu ficava tranquila porque, assim, elas iam fazer de tudo para ele ter o melhor possível. E ele já comia melhor também que o Miguel. Então, o Miguel foi realmente o bebezinho que... Sim. Foi o estreante ali que eu falei, socorro, que estreia na maternidade, eu ficava... assim, me sentindo culpada porque eu sabia que eu era o alimento dele, né? E aí... E essa associação, às vezes, ela se torna, né, tão pesada pra gente, né? Além de carregar o fardo ali do emprego, do trabalho, do serviço, que é o que a gente gosta de fazer, mas também o que a gente precisa. Porque... Se fosse, né, somente um hobby, obviamente que a gente escolheria ficar com os nossos filhos. Você ia conseguir se organizar para um tempo, mas até a criança ter condições de estar confortável. Justamente. Essa associação, né, de ser a única fonte de alimento ou de ser a única fonte... Tem bebês que só dormem com a mãe, que só, né, não param de chorar. Essas histórias, elas se repetem muito. Sim, né? E ele teve, né, tudo isso na questão da cólica ali, aquele período. Então, é um turbilhão de coisas que você tem que administrar que você meio que se anula até como profissional. Isso. Porque eu falava, nossa, eu não sou mais aquela Janaína, entendeu? Que bom que eu não sou, porque com certeza eu estou me transformando numa mulher potente que eu nem imaginava que existia dentro de mim, mas ao mesmo tempo... Eu ficava assim, nossa, pra onde vou? Será que eu ainda quero fazer isso na minha vida? E ali eu comecei a me questionar, né?
comecei a me questionar, mas também eu sempre fui muito inquieta. Então eu não conseguia só ficar esperando assim, vamos ver se aparece outra oportunidade. Não vai aparecer nada, não vai aparecer nenhuma oportunidade, não vai aparecer, sei lá, um outro caminho profissional, porque ninguém me conhecia por fazer outra coisa. Eu ia ter que dar um primeiro passo. Sim. Eu ia ter que buscar uma atitude, uma ação, ia ter que estudar outra coisa, estudar outras possibilidades comerciais para que eu desenhasse um futuro diferente, né? As coisas só acontecem com ação. Então, e você tinha outros interesses? Então, aí eu tinha... inclusive, quando eu estudava lá para fazer vestibular, né? As minhas 2 opções para fazer faculdade eram psicologia e jornalismo. Então. Sim, eu fiz vestibular para psicologia na Federal do Paraná. Sim. E fiquei na lista de espera, tô esperando até hoje, me chamaram. Era muito concorrido, né? Eu acho Mas é interessante como essa questão do vestibular define muito as nossas carreiras, né? Eu queria muito ter feito moda. Nossa, combina muito com você. E fui fazer letras porque, né, passei no vestibular porque foi também uma sugestão do meu pai. Disse, você já fala inglês, você é boa com pessoas, vá ser professora. Cá estou. Mas como o vestibular ainda define, né, as carreiras, define até hoje. Sim. O que eu acho um pecado com as crianças, mas vamos deixar para quando os nossos filhos estiverem lá, a gente grava esse episódio. Mas a grande questão é, Jana, então você tinha outros interesses, foi construindo isso para, quem sabe, achar ali uma outra opção. E eu lembro que a gente conversou numa das nossas conversas no grupo, o quanto o nascimento das nossas filhas nos trouxe determinada visão. Eu posso caminhar por aqui. Porque a gente tem muito uma síndrome, né, de... A gente se auto-sabota. Não, eu sou conhecida como jornalista, jamais serei conhecida como uma mentora. A gente vive meio que num piloto automático. Sim, porque assim, quando... Até eu ser mãe, eu tava ali num trabalho legal, que eu tinha estudado para fazer aquilo. Já tinha uma experiência. Então eu sabia que eu poderia continuar ali por anos, né? Uma segurança. Eu gostava do que eu fazia, já sabia. Era divertido, eu tinha prazer em fazer, né? Conhecer a história dos atletas. Sim. Então, eu poderia continuar ali naquele piloto automático sem pensar em avançar, ou buscar uma pós-graduação, ou estudar talvez para ser gestora. Enfim, tem várias possibilidades dentro da profissão mesmo. Mas eu nunca tinha pensado em dar esse primeiro passo. Até porque você vive sempre achando que você só sabe fazer aquilo, né? Que não tem outra possibilidade. Que também você já passou, talvez, do tempo ali, que começar algo do zero de novo vai demorar mais 10 anos. Então, eu acho que quando você vira mãe, você passa por tantos desafios, que eu acho que só a mãe vai entender realmente, você pensa que você é capaz de qualquer coisa. Sim. E que por mais que você recomece, demore 10 anos, e daí, né? Eu não tinha essa preocupação. O eu tempo queria já não é mais o mesmo do relógio. Por mais que... e até hoje, depois de ter estudado a psicologia, e até muitos atletas falam, poxa, eu quero jogar uma Copa do Mundo. Cara, é um filtro gigantesco. E se você não jogar, tá tudo bem. Sim. Né? Você pode fazer outra coisa da vida depois, mas se você só vai saber se você vai jogar se você tentar. Sim. Se você trabalhar para isso, se você viver o processo intensamente, saber tudo aquilo que você precisa para poder chegar lá. E aí eu comecei a estudar, né? Psicologia esportiva é uma especialização dentro da psicologia, não é a faculdade de psicologia. No Barça, que é a Universidade do Barcelona. Uau. E é à distância, mas enfim, era todas as possibilidades que eu tinha ali de poder agregar um conhecimento que até no Brasil ele é um pouco escasso. Sim. Né? Aqui no Brasil, até em algumas modalidades, existe um certo preconceito. Sim. Porque as pessoas olham a psicologia como assim, não, isso aí é um plus, né? Isso. É um confete no bolo. Sim, não precisa. O que precisa é talento. Talento resolve qualquer coisa. E eu me lembro de, em algum momento, até haver essa discussão entre jogadores, né? De dizer, será que precisa de um psicólogo na equipe? Será que não? Talvez. É uma frescura. E a gente, né? Acho que enquanto mãe, a gente tem bem uma certeza de que precisamos todos de psicólogas. Nas equipes, nas vida, famílias. né? Porque às vezes o jogador, ele tem o talento, ele tem a capacidade física, ele tem a questão
técnica muito bem evoluída, ele treina demais, ele é dedicado, ele tem tudo, aí chega no jogo ele não consegue. Por quê? Então existe toda uma preparação mental que vai fazer com que o jogador esteja realmente naquele presente, aqui e agora, para dar o melhor dele. Existe a possibilidade de não acontecer, mas aí não é só uma circunstância pessoal, é uma circunstância coletiva. Quando a gente fala de um jogo de futebol, Sim. que não depende só dele, Sim. né? Mas é um trabalho fundamental, né? Atletas de muitas modalidades já fazem isso há bastante tempo e colhem resultados magníficos, assim. Eu atendi atletas do ciclismo, que são atletas bem conscientes quanto a essa necessidade da psicologia, porque, por exemplo, um atleta de Ironman, um atleta de triatlo, é muito desgastante, é um esforço físico tremendo. É claro que o prazer dele é justamente colocar em teste a capacidade que ele tem, o limite dele. Ele quer ultrapassar esse limite. Então, a mente, ela comanda tudo, né? Então, a partir justamente desse trabalho mental, o atleta, muitas vezes, que ele tem um ponto fraco ali, ele consegue trabalhar só na visualização, algo que talvez não é um treino físico que vai resolver. Sim. Com certeza. Então, é um trabalho bem legal. Eu me apaixonei, assim, pelo conteúdo. Foi fácil? Não foi, porque eu já tinha 2 filhos. Eu estudava de madrugada. Nossa. Entendeu? Porque eu já fui fazer um curso que pudesse me dar essa possibilidade de fazer os trabalhos, entregar tudo no horário que eu conseguisse. Né? Não posso estar ao vivo numa aula online ali. Então, eu consegui fazer num período superior ao que eles determinam, né? Porque eu não conseguia fazer dentro do período estipulado do curso, por conta justamente da minha tripla jornada. Sim, do seu contexto materno. Mas eu falei, eu comecei, eu vou terminar e eu vou fazer isso aqui. E quanto tempo durou toda essa formação? Jornada. Eu comecei na pandemia ali em 2020, fazer os estudos, e eu terminei em 2023. Com a Ana no forninho, então. Exatamente. Eu estava entregando o trabalho de conclusão ali, né? O que é exigido para que você ganhe o certificado. E aí veio a Ana, que era também, né, um sonho. Eu sempre tive vontade de ter uma família grande, né, e ter 3 filhos. E aí veio a Ana justamente nessa transição, quando eu saí de um trabalho que, teoricamente, me trazia uma segurança, porque eu tinha um emprego que eu tinha um salário fixo todo mês, né? Não uma precisava segurança. vender, porque eu sou péssima na venda, então eu falava, ali eu sei que todo dia tá caindo dinheiro. Isso. Né? E aí eu não tinha mais isso. Foi logo depois que eu saí, eu engravidei da Ana Beatriz. E aí eu virei prestadora de serviço, né? A Jovem Pan me chamou para ser comentarista, então fui trabalhar lá de comentarista apresentadora, como prestadora. Então eu tive que abrir uma empresa, né, para poder prestar serviço para eles. E aí eu tinha esse sonho de trabalhar com a psicologia. Só que aí veio tudo num combo só, né? Ela nasceu, não tinha como eu conseguir administrar tudo, sendo que eu precisava também da minha renda ali mensal. Sim, então eu voltei a trabalhar quando ela tinha 3 meses. Né? Só que assim que eu voltei a trabalhar, que eu me sentia disposta, né? Que você quer, fazer tudo. Eu falei, não, agora eu vou começar a desenhar isso aqui. Comecei a montar o meu site eu mesma, fazendo tudo. Montei o site, fiz um curso de marketing digital express ali para eu entender como funciona a tecnologia. Porque hoje... outra linguagem da internet, né? Totalmente diferente, né? Precisa, né? Não Totalmente. tem como. Ali... E agora você não tá já mais com o microfone com uma label aqui, né? Agora ele tem o seu nome e você precisa caminhar para um outro caminho. Né? Exatamente. E eu tinha um conhecimento da comunicação de TV aberta, né? Sim. Que eu sabia que eu tinha 30 segundos ali para chamar um VT e para atrair a atenção das pessoas. Claro que isso também é legal para a rede social, porque a estratégia é basicamente a mesma, no sentido de você chamar a atenção da pessoa de uma maneira rápida, né? Para trazer para o teu conteúdo, atrair, mostrar o seu produto e tudo mais. Mas para você conseguir realmente, efetivamente vender aquele conhecimento que você tem, é um trabalho
de unha. Sim, né? Com certeza. Sim. Não é algo que acontece do dia pra noite. Sim, sim, Por mais que sim. você tenha um post viralizado lá, Aham, a pessoa não pode significa passar a te muita coisa. seguir, ou pode compartilhar aquilo ali, mas não quer dizer que a pessoa vai comprar o que você tá vendendo. Justamente. Porque muitas vezes se fala sobre viralizar, mas nada se fala sobre vender e pagar contas, né? É isso que importa no final, No né? final, Pra você justamente caminhar com as isso. próprias pernas. Sim, então, pra sim. mim, ainda a internet é algo que eu aprendo todo dia. Eu busco ler sobre isso, eu vejo vídeos de pessoas da área também pra conseguir saber, isso aqui eu posso usar no meu Sim. Instagram, isso aqui eu posso, né, de repente, colocar num canal no YouTube. Eu acho que pode, né, trazer ali um público que é o meu potencial, né, comprador. Então, é Que um sinta terreno aquela novo. dor e queira resolver aquilo e saber que você é referência para essa resolução. É um terreno novo, mas eu tô super motivada, né, em fazer acontecer, né. E o que de todo esse conhecimento que você adquiriu lá, nesse estudo que você fez, você conseguiu trazer para outras áreas da sua vida, inclusive para a maternidade? A resiliência, né? Acho que é resiliência, porque muitas vezes a gente tem muita ansiedade de querer as coisas para agora, né? Até quando você vai conversar com o filho, né? Que eu tenho ali crianças em diferentes faixas etárias. Eu sei, por exemplo, a demanda do Gabriel de 6 anos, que às vezes ele não tem paciência, ele quer as coisas para agora, ele tá disputando com o outro brinquedo, e se ele não tiver o brinquedo, ele vai sofrer com aquilo, ele tá só extravasando o sentimento dele. Sim. Né? Então, não quer dizer que ele não gosta do irmão, que ele não gosta do amigo, né? Então, acho que até a maneira como eu passei a abordar eles foi meio que usando essa inteligência emocional. Legal. Interessante. Né? Que às vezes eu vejo que, por exemplo, o Gabriel ele tá um pouco ansioso, eufórico, estressado, ele não quer falar com ninguém e tal. Então eu consigo me abaixar lá na altura dele e falar com ele, Legal. eu te entendo. Sabia que quando eu tinha 6 anos também acontecia isso Ótimo. comigo? Legal. E ele já me olha, meu Deus, ela já teve 6 anos, né? Então, você mostra pra criança que você tá junto com ela, você não tá confrontando com ela. Perfeito. Porque a partir do momento que você vai ficar confrontando com ela, ela já vai se ver numa inferioridade ali em relação a você, né? Você vai estar se sentindo superior, você acha a dona da verdade. E, na verdade, você passa a aprender com a criança, né? Com certeza. Ela te ensina ali que, às vezes, é preciso realmente você dar um tempo e ficar em silêncio. Sim. Você precisa dele. E a gente, enquanto mãe, a gente se coloca muito nesse lugar, às vezes, de saber tudo, né? Todo momento. Bom, para com os filhos, né? Para com a gente se diz, eu não sei nada, que eu sou a pior mãe do mundo. Mas para eles, muitas vezes, nessa idade que você está mencionando, com os bebês talvez nem tanto, mas nessa idade que você está mencionando, essa diferente altura faz, para eles, a comunicação se abaixar, conversar de olho no olho, né? É importante. E a outra questão também é de você valorizar aquilo que a criança, e daí eu penso no atleta, né? Porque o meu olhar é em cima dele, do que ele tem de potencial dentro dele. Sim. E que ele não acredita. Que ele não acha que é capaz, por exemplo, de fazer ele superar aquele desafio que é absurdo, que é gigantesco, né? E a criança também, muitas vezes, ela até por um hábito tóxico da sociedade, ela é muito comparada com outra criança. Sim. Né? Principalmente na fase escolar. Meu filho já faz isso. O meu ainda não faz. Poxa vida, será que tem algum problema? Eu acho que isso envolve muito a questão da internet, esses grupos né? Acho que é muito isso, né? Vamos combinar. E, Jana, me diz uma coisa. E essa transição aí de carreira, mas assim, o Miguel, você conversa com ele sobre isso? O Miguel entende mais, né? Entende, e ele é super preocupado. Miguel, o que você conversa com ele dessa transição de carreira e o que você fala pra ele? Eu mostro pra ele vê, né, no meu dia a dia ali, eu fazendo outras coisas e tal. Daí ele fala, você tá no seu trabalho? Você pode brincar agora? Que legal. Viu, vamos jogar bola? A mãe já vai, tá terminando um trabalho aqui. O que você tá fazendo no seu trabalho? Daí eu mostro pra ele o que eu tô fazendo. O vídeo que eu tô gravando, porque às vezes eu perco mais tempo ali editando o negócio no dedo, né? Porque antes eu editava na máquina, na televisão, e agora eu fico tentando ali me achar no CapCut, nos aplicativos. Eu falo, gente, isso aqui não arrasta, não vai. Socorro. A minha mãe, aí o Miguel fala, tá difícil aí?
fica tranquila, mãe. Ele quer Olha, ele me também confortar. usa as suas estratégias. Ele é muito, muito querido, Miguel. Ele quer que você esteja bem, sabe? Porque ele olha pra mim e fala, se você tá bem, eu tô bem. Então, ele é muito maduro, eu acho, até pela idade dele. Eu acho que até ele acaba vendo muito como eu faço no dia a dia, ele replica aquilo. Aí eu penso, poxa, isso é legal, né? Eu acho que ele tá... acho que eu tô fazendo certo, essa parte, pelo menos, né? Com certeza. rolam uns Em gritos. todas as outras partes Com toda também. certeza. Você tá fazendo certíssimo. E o que você diria para as mulheres, para as mães que estão ouvindo esse podcast ou estão assistindo, né? Eu acho que vão ouvir, a Manu acho que vão assistir. Vamos ver o que vai acontecer. Essa multiplataforma dá pra fazer qualquer coisa. A pessoa pode ler o podcast. É verdade. Contem se vocês vão assistir, ler ou vocês vão ouvir. Eu acho que mãe vai ouvir e vai ouvir naquela loucura, entendeu? Com fone, fazendo outra coisa, segurando né? a criança, trocando a criança já tá lá no chão. Agora, dependendo se for uma mãe de puerpério amamentando, quem sabe ela nos assista. No mundo Em parte. né? Lendo as Em legendas. partes, em É partes. verdade. Mas o que eu queria perguntar, Jana, é para as mulheres, né, que tiveram filhos ou que estão grávidas, para as mulheres que se planejam, né, ter filho, é possível se reinventar. E para se reinventar, né, como que a gente supera o medo e a insegurança? Acho que é justamente olhando para aquilo que você tem dentro de você, né? A coragem, a iniciativa, tentar olhar para aquilo que você já fez lá atrás, como profissional, como pessoa, as dificuldades que você enfrentou. Normalmente, quando a gente olha o que a gente já passou, a gente tem dificuldade de fazer esse exercício, né? Sim. De pensar, poxa, olha, eu já superei altas coisas. E você visualizar realmente aquele momento ali, né? De glória, mas antes de resultar num momento de glória, com certeza você passou por vários percalços que às vezes até passou pela cabeça desistir. Então isso é um exemplo de que a vida tá aí pra gente viver ela por completo. E ela não se limita a uma coisa só, né? Eu tive essa percepção justamente de que eu não precisava ser só jornalista a vida inteira. Jornalista vou ser sempre, né? Porque a gente tem um feeling de jornalismo e até você passa a ser mais crítica quando você vê as notícias e tudo mais, que você tem esse olhar de responsabilidade diante da sociedade. Mas, para desenvolver outra atividade, você sabe que você só precisa de você, da sua atitude, da sua aplicação, da sua organização, porque eu sei que não é fácil, mas é possível, né? Você fazer essa virada de chave, fazer essa transição. Mas, antes de tudo, porque a gente sabe que quando uma mulher está ali, grávida, esperando o bebê, né, imaginando a carinha dele, muitas outras coisas vão vir junto. Então, eu diria assim, para filtrar muita coisa, se eu olhar para trás, tudo que eu vi, né, que quando eu tive a primeira gestação, nossa, muita gente falando, querendo ajudar, muitas vezes eu entendo, né, família, amigos, para que você tivesse ali um momento com o bebê eficiente, né? Sem erros, sem falhas. Mas as coisas você vai aprender fazendo. Não tem como, você não vai ter uma receita que vai encaixar para o seu filho, não vai encaixar para o outro, de dormir no berço, de dormir na cama compartilhada. É muita informação. E eu sei que a internet ela é muito rica no sentido de trazer ali vozes de especialistas que vão te dar direcionamento. Mas você tem que escolher aquilo que vai ser bom e confortável e vai trazer o bem-estar para você e para o seu bebê. Sim. Não para o que a ciência apenas diz, né? Porque a gente sabe que ali é um período só. O bebê vai ser bebê até que ano? 1 ano, 2 anos? Né? Então, acho que mais você viver aquele momento intensamente, e o esporte é isso, né? O treinamento mental é isso, é você viver o momento intensamente. Nem o passado e nem o futuro, mas você viver aquele momento. Então... E enquanto mãe, às vezes a gente não vive, Não né? vive. Você fica tão preocupada se você está fazendo certo ou errado e se culpando que você acaba pulando muitas etapas ali, né? Então, viva cada coisa de uma vez, sem precisar atropelar e querer resolver tudo, entendeu? E mãe de 3, né, gente? Mãe de 3 é possível. Se a mãe de 3 conseguiu, as mães de 1...
as coisas Também vão conseguirão. acontecer no tempo que elas têm que acontecer. Eu digo no tempo de Deus também, né? Porque às vezes a gente quer as coisas para amanhã, Sim. mas às vezes aquele amanhã não é o melhor dia. Talvez seja na semana que vem. É o que a gente falava há pouco sobre os sims e os nãos, né? Às vezes a gente recebe um não e não entende e se frustra, mas é pra receber sim. Sim, mais pra frente, com em certeza. outros âmbitos, em outros contextos, isso é muito importante, Exatamente. né? E hoje- enquanto mãe, a gente precisa fazer esse filtro, porque não é só sobre nós, não é mais sobre a gente, mas Sim. é sobre as nossas decisões que influenciarão na vida dos nossos pequenos também. E eu faço muito disso por conta deles, né? Ah, que Porque eu quero poder propiciar para eles uma rotina mais com qualidade mesmo, né? Não só, não estou falando da questão financeira, mas eu digo de presença, né? Sim. Que eu passei tanto tempo pensando só em mim, né? E não é um egoísmo, mas é que só existia eu, né? Só existia eu ali. Então, eu queria, poxa, eu quero aprender, eu quero fazer. Eu fui fazer o que a gente chama de intercâmbio, né? Trabalhei no Sport TV, na Globo do Rio, aprendi um monte, com um monte de gente. Vivi coisas que eram para eu viver naquele momento, né? Hoje, claro que poderia para outra pessoa que tem o sonho de fazer isso, encaixar muito bem, mas para mim hoje não se encaixa mais essa rotina. Com certeza. E talvez nem faça mais sentido, não faz mais né? sentido. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou trabalhar dessa maneira, prestando serviço, sem muita segurança. Mas olha, eu acho que o que eu fiz, né, a minha atitude e também, talvez até o olhar divino, de propiciar que eu pudesse fazer isso, para que eu tivesse mais flexibilidade na minha rotina Sim. e pudesse investir em algo que também é um sonho. Então, por mais que às vezes os dias estejam muito corridos, atrapalhados, difíceis, eu penso, eu pedi para viver isso, Sim. então eu vou fazer acontecer. E se não acontecer, tudo bem, a gente vai tentar um plano C ou vai aprender mais para aprender a fazer direito, mas o que não dá é para você esperar que as coisas aconteçam, sem você agir. Sem você fazer a sua parte, né? Com certeza. Com certeza. E Jana, você tá feliz com as suas novas escolhas, com a sua nova jornada? Eu tô feliz. É porque quando você vê o teu trabalho, ele dando frutos para outra pessoa, acho que isso é muito gratificante, Legal, né? Quando eu fazia matérias para TV e até quando eu apresentava, mas eventualmente saía para fazer reportagem especial sobre esporte, sobre atletas, normalmente a gente fala do quê? De superação. Do atleta que começou lá de baixo e que conseguiu realizar um sonho, Ajudou e que a família. ajudou a família e tudo mais. Claro, a gente No está Brasil, sendo a história generalizando. parece É que se isso, repete, O né? esporte, ele passa a ser um caminho de transformação social. Sim. Então, quando aquela matéria ia no ar, nossa, eu chorava mais que a família, né? Eu falava, meu Deus, era Eu ia ser exatamente essa isso. Eu consegui passar a essência do que eu vi naquela casa, né? Ou eu, às vezes até através da minha reportagem, o atleta passou a ser visto e ganhou patrocínio. Sim, Legal. perfeito. Né? Que a pessoa era uma desconhecida lá, ninguém olhava, praticava um esporte que não tem investimento no Brasil. E hoje eu vejo, por exemplo, através de atletas que eu atendo, não o atleta conquistando a medalha e tudo mais, que claro que isso é um trabalho que ele executa há 20, 30 anos e por isso que ele vai colher. Mas eu vejo o atleta agradecendo porque no momento mais difícil da prova ele conseguiu superar um bloqueio emocional Sim. que antes ele não conseguia. Entendeu? E Então essa- isso me deixa satisfeita e pensando, poxa, é isso. E né? essa mudança que acontece ali naquele momento, ou que ele se dá conta no momento da prova, ela é eterna. Ele leva junto, obviamente, as medalhas e os troféus também, mas E talvez para uma Aquilo, outra prova, né? aquilo Sim, também vai e pra acontecer, vida. né? Que isso vai Com fazer ele certeza, acreditar, com por exemplo, em certeza. fazer uma prova de nível mais Ainda alto que antes ele não tinha coragem de sim, fazer. Sim, Exatamente, justamente. com certeza. Então, justamente. essa construção, né? Claro que não sou eu que faço, eu dou as ferramentas para ele fazer, mas saber que uma pessoa está confiando a carreira dele numa parcela do conhecimento que eu tenho ali, que talvez ele não tinha agregado antes, Sim. é algo que Fazer essa mediação é muito... você pensa, poxa, já ganhei, né? Sim, sim. A escolha que eu fiz. Perfeito, perfeito. A gente precisa de mães felizes, né? Nesse Brasil e nesse mundo. Mães que sejam e que estejam, né? Felizes com os propósitos que elas escolheram. Porque nós somos mães, mas também nós somos mulheres. Nós somos Profissionais. profissionais.
Nós somos atletas, pois é uma maratona. Eu vou partir para esse passo mais adiante. Eu falo, agora preciso de uma agenda aqui para voltar para academia. É isso mesmo. 5 anos. Vai ter um episódio ainda com uma mãe que é muito querida nossa, sobre a importância de a gente se manter ativa, né? É uma frase que eu amei lê-la recentemente na internet, porque eu acho que durante muito tempo as mães falavam, eu morro por você, mas a verdade é que a gente precisa viver pelos nossos filhos. Exatamente. Viver com qualidade. E a partir do momento que você se cuida e você está bem cuidada, você vai cuidar melhor. Com certeza. Com certeza. Jana, que delícia essa conversa. Muito bom. Feliz. E a gente deseja todo sucesso nessa nova etapa. E o que a gente discutiu já antes é que esse momento com os seus filhos seja de fato isso que você está vivendo, né? Uma nova etapa de trabalho, mas que possibilita ali uma flexibilidade de rotina para vê-los crescer em sabedoria, crescer em segurança, com saúde, porque eles estarão aqui nos podcasts e nas televisões e segurando os microfones e sendo vozes ativas nessa sociedade. A gente é mãe e a gente é mãe do mundo, né? De fazer com que a próxima geração ela tenha um lugar melhor para viver, né? Sim. Acho que essa é a missão. Eu que agradeço o convite, sucesso no podcast. E com certeza terão muitas histórias lindas e inspiradoras. A gente fica muito feliz de fazer parte, de ser mãe junto com você. É muito bom. Muito bom estar. Mãe, quando soma, né? Fica mais fortalecida. É justamente isso. É justamente isso. E muito obrigada, Jana. De verdade. Feliz. Eu tô muito feliz. Eu também. Obrigada mesmo. Obrigada. Conte sempre com a gente, venha sempre. Quando você tiver uma novidade, conta pra nós. E conte com a gente. Mande mensagem, seja de madrugada, de manhã, de tarde, sobre a escola, sobre a sobre comida, tudo. A introdução alimentar. Compartilha com a gente. Eu amo ver os stories da Jana, que do nada é um futebol, do nada é uma criança subindo em cima do móvel, do nada. Do nada é ela cozinhando com vagem e brócolis, do nada é um cachorro, do nada é um computador. Meu Deus, é uma loucuragem, mas é uma loucuragem gostosa, né? Sim. E é o que você falou, né? Aquilo que você pediu, né? Quem sabe, anos atrás, você nem se imaginava nesse lugar, mas é o que você pediu e você tá recebendo hoje, então... Bom uso disso. Obrigada. Conta com a gente, vocês também, Jana. né, consigam curtir e viver muito essa nova fase. Obrigadão. Essa foi a nossa conversa com a Jana. Falando sobre carreira, transição. Isso. Após ser mãe. E falar sobre capacidades, né? O quanto a gente é capaz de escolher os nossos próprios caminhos e fazer acontecer. Mesmo sendo mãe de 3, não desiste. Vocês ouviram, hein? Se você quiser falar mais sobre esse assunto, manda uma DM pra gente. A gente tá lá no Instagram como @somosmãesoma. Aguardamos e você vai poder ouvir esse podcast, vai poder assistir lá no YouTube. E estamos juntas. Beijo.